Em nosso planeta existem seres vivos e seres não vivos, mas você consegue identificá-los? Nessa imagem temos seres vivos e seres não vivos. Vou dar um tempinho para que você possa identificá-los. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como os animais, as plantas e as pessoas. Os seres não vivos são aqueles que não têm vida, como a água, o solo, as pedras, o sol e as nuvens. Existem também aqueles objetos que foram criados pelo homem e que não são vivos, como as casas, os carros e muitos outros. Os seres vivos precisam dos seres não vivos. Por exemplo, o ar e a água não possuem vida, e os homens, os animais, as plantas precisam deles para sobreviver. Por isso, precisamos cuidar muito bem do nosso meio ambiente. Bom dia, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Hoje, dia 12 do mês 6 e o ano 2021. Temos atividade de ciências da natureza e temos também atividade no livro de ciências, páginas 46 e página 47. Hoje vamos aprender sobre os seres vivos. Então, as pessoas, os animais e as plantas são seres vivos. Os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então, a atividade aqui a gente vai pintar somente os seres vivos. Então, aqui temos um menino, que é o ser humano, temos a abelha, temos as plantas, né? Temos uma planta, temos aqui pássaro, temos peixe. Então, os seres são seres vivos, porque eles nascem, crescem, reproduzem e depois morrem. Aqui temos uma lata, uma bola e uma pedra. Então, esses três são seres não vivos. Eles não têm vida. Eles não nascem, não crescem, não reproduzem, né? Eles já são seres não vivos. Então, a gente vai pintar nessa atividade somente os seres vivos, que é o menino, o pássaro, o peixe, a abelha e a planta. Tá bom, meus amores? Vamos relembrar alguns assuntos das aulas anteriores para responder a atividade do livro de ciências, página 46. Temos aqui paisagens naturais. Paisagem natural é quando uma determinada área é formada apenas pelos elementos da natureza. Mas quando ela apresenta alguma intervenção humana, então falamos de paisagem modificada, também chamada de paisagem humanizada. Então, temos aqui alguns exemplos de paisagem natural, que é a floresta, né? Temos aqui uma floresta, as árvores, o solo, os rios, tudo isso são exemplos de paisagem natural. Agora, temos aqui algumas imagens dos seres vivos. Então, o que é os seres vivos? Os seres vivos são todos seres, né? Que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, vamos observar os seres vivos. Temos aqui um menino, uma flor e o gato. Então, essas três imagens são imagens de seres vivos, porque eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Agora temos
algumas imagens de seres não vivos. Temos aqui a água, o óculos e a cadeira. São elementos não vivos porque não têm vida. Então, conseguiu identificar quais são os seres vivos e não vivos? Para vocês entenderem melhor, vamos ler um texto explicando. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como os animais, as plantas e os seres humanos. E os elementos não vivos são aqueles inanimados que não possuem vida, como o ar, a água, a cadeira, o solo e o óculos, etc. Então, vamos para a nossa atividade do livro de ciências, página 46. O que há no ambiente? No ambiente existem seres vivos e elementos não vivos, como componentes naturais e componentes construídos. Todos os elementos do ambiente se relacionam uns com os outros. Os seres humanos, os peixes, os cogumelos e as árvores são alguns exemplos de seres vivos. A água, o solo, o ar e a luz são componentes naturais. As teias de aranha, os ninhos, as aves e as moradias das pessoas são exemplos de componentes construídos. Então vamos para o número 1. Número 1 aqui. Vocês vão estar prestando atenção aqui nessa imagem. Essa imagem aqui. Para você estar respondendo as seguintes perguntas. Temos aqui a primeira pergunta. Quais são os seres vivos? Então, como vocês já aprenderam o que é os seres vivos, né? Que os seres vivos é todo ser que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Quais são os seres vivos que vocês estão vendo nessa imagem? Temos aqui, né? O menino, temos o cavalo, temos aqui o jabuti, o cogumelo, temos a vaca, o pássaro. Todos eles são seres vivos, porque nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Temos aqui a outra pergunta. Quais são os componentes naturais? Então, os componentes naturais são as florestas, né? As árvores, o solo. Todos esses são componentes naturais. Agora, quais são os componentes construídos, né? Quais são os componentes construídos, né? Foi o que foi construído pela mão do homem. Então, temos o livro, porque o livro que está na mão do menino, temos o lápis que está na mão dele. São componentes construídos pela mão do homem, né? Vamos agora para o número 2. Observe a ilustração da página anterior e classifique alguns dos componentes dessa paisagem nas listas abaixo. Então, temos aqui seres vivos. Quais são os seres vivos que vocês identificaram? Aqui nessa imagem, qual foi os seres vivos que vocês identificaram aqui nessa imagem? Então, temos o primeiro seres vivos, né? Temos
Temos o peixe, temos o cavalo, temos a vaca, o cogumelo, o jabuti, temos o menino, as aves, as plantas. Todos esses são seres vivos que vocês podem estar escrevendo aqui na linha. Então, vocês podem escrever aqui, ó, peixe, P-E-I-X e o E. Embaixo, cavalo, K, C com a K, V com a Vá, L com o Ló, cavalo. Temos aqui agora componentes naturais. Componentes naturais temos o solo, vocês escrevem aí, solo. Temos a água, acento agudo no A, que é um tracinho pro lado direito, G-U-A. Temos a luz solar, Leu-Z, separa, Cio-Lea-Re. Temos aqui desse lado componentes construídos. Quais foram os componentes construídos que foi feito pela mão do homem na imagem que a gente observou? Então, nós temos a casa. Nós temos a casa, que a casa foi construída pela mão do homem. Temos a cerca, a teia, temos o ninho, temos a roupa que o menino está vestida. Tudo é componentes construídos, que foi construído pela mão do homem. Vamos agora para a questão 3. Escreva 4 palavras que você associa ao termo ambiente. Então, o 3 é pessoal. Que palavras vocês associam com o termo ambiente? Vou dar uma dica para vocês. Árvores, plantas, animais. Então, vocês vão estar escrevendo aí. O 3 é pessoal de vocês. Vamos cá para baixo. Agora escrevam uma frase utilizando algumas palavras da lista. Então, dessa lista aqui, vocês vão escolher. Eu vou dar um exemplo. Aqui, no componentes construídos, a palavra casa. Podemos colocar aqui embaixo. Eu amo minha casa. Ou se vocês escolher cavalo. Eu gosto muito de andar a cavalo. Essa daqui é pessoal. Vocês vão estar escrevendo a frase aí de vocês, tá bom? Essa é a atividade de ciências, página 46 e página 47. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os seres vivos, sobre os elementos não vivos, vocês podem estar me chamando no WhatsApp, tirando as dúvidas de vocês. Um ótimo sábado para vocês e bom final de semana.